um sistema de equações lineares na balança de torque. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar um sistema de equações lineares na balança de torque, manuseando pesos, manuseando balões, para encontrar valores de pesos e balões desconhecidos. Como a gente já viu anteriormente, nós precisamos, se nós temos dois valores desconhecidos, dois valores para peso e peso e balão, nós precisamos de duas condições de balança equilibrada para a gente encontrar esses valores. Então nós vamos ver isso, nós vamos ter que ter duas situações de equilíbrio e a partir daí manusear pesos e balões, certo? Vamos então começar, vamos pegar aqui o nosso desafio e seguir adiante. Então tá aí a nossa primeira condição de equilíbrio, né? Nós temos dois pesos X aqui do lado esquerdo da nossa balança e um balão X do lado direito da nossa balança de torque. Nós temos um balão Y aqui do lado esquerdo e um peso Y do lado direito. Então essa é a primeira condição de equilíbrio, conforme a gente acabou de falar. Nós temos que ter duas, tá aí a segunda condição de equilíbrio. Então, agora nós temos balões, balões X aqui do lado esquerdo da haste, peso X do lado direito da haste e os pesos Y e balão Y, tá bem? E mais os outros pesos, que dão a condição de equilíbrio desse sistema todo. Bom, como a gente já fez em outro vídeo, a gente vai pegar primeiro a primeira situação, que é essa aqui, e nós vamos tentar isolar então X de um lado, Y e pesos do outro lado, para a gente encontrar um valor de X relativo a Y, tá bem? A gente já fez isso aqui de outra vez. Então vamos lá. Como eu tenho um balão X aqui na posição 2 do lado direito da haste, eu vou botar um peso ali, ó. Só que se eu pus um peso aqui do lado direito da haste, na posição 2, eu tenho que repetir isso do lado esquerdo para que a balança fique equilibrada, tá? E a intenção de botar esse peso aqui é porque ele acaba anulando o balão lá. Eu agora posso desaparecer com os dois, ó. Então eu já coloquei tudo que é X de um lado só da haste, mas eu tenho um Y aqui que é balão. Então eu vou botar um peso Y aqui e tive que colocar também do outro lado também um peso Y, na mesma posição. E agora eu anulo aqui, ó, balão e peso se anulam. Ótimo, então agora eu já tenho uma situação que eu queria. O que é X está de um lado da haste, o que é Y e número está do outro lado da haste. Mas agora nós vamos trazer tudo para a posição 1, porque aí fica muito mais fácil a gente resolver. Olha, eu tenho um X aqui multiplicado por 4, eu tenho um X aqui multiplicado por 3 e eu tenho um X aqui multiplicado por 2. São os torques desses três toquinhos aqui. X vezes 4, 4x. X vezes 3, 3x. X vezes 2, 2x. 4 mais 3 mais 2, 9x. Então, eu posso trocar aqueles três toquinhos por um peso apenas de valor 9x. Ótimo. Do lado de lá, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos trazer tudo para a posição 1. Eu tenho um Y aqui na posição 2 e um Y na posição 4. Então, eu tenho 6Y, tá? Na posição 1. Agora, vamos ver os pesos. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 6 vezes 2, 12. 27 mais 12, 39, mais 1,5, 40,5. Tá? Então, nós chegamos nessa situação, já trouxemos todos os pesos para a posição 1. E aqui eu tenho 9x, eu vou precisar dividir por 9 para achar um x só. Mas se eu dividir por 9 do lado de cá, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, olha só, quando eu divido 9x por x, eu fico com x, Olha lá. E do lado de lá, eu dividi 40,5 por 9 e 6y dividido por 9. Então, esse é o meu valor de x, tá? Desculpa. Vamos seguir adiante. Esse valor de x aqui, nós vamos aplicar na segunda condição de equilíbrio. Ó. Nós fomos para a segunda condição de equilíbrio, eu tenho x como balão e x como peso. Ó. Então, eu vou aplicar aquele valor que a gente obteve ali. Tá? Esse valor ele vai direto para os balões e vai para o peso, porque ele é positivo. Então, vamos lá. Os balões ficam valendo
né? O que era peso aqui virou balão lá, porque ela já era balão. Então, aqueles valores que eu tenho aqui, ó. Bom, e o peso x do lado de cá, eu vou aplicar esses, né? Eu vou trocar por esses pesos aqui, ó. Ok. Então, pronto, desapareceu o meu x. Agora eu só tenho y, tá? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Nós podíamos escolher o lado esquerdo ou o lado direito. Eu estou escolhendo aqui o lado direito. Vou colocar tudo que é y no lado direito. E o que for número eu vou passar para o lado esquerdo. Então vai ser um processozinho um pouquinho trabalhoso, mas vai dar certo. Primeiro vamos tirar esses dois pesos y aqui, ó. Eu jogo dois balões do lado de cá, na posição 1 e na posição 3. Então tem que jogar dois balões do lado de lá também, do lado direito da haste. E agora peso e balão se anulam, né? Agora eu tenho um balão 6,6y sobre 9, dois balões 6y sobre 9. Eu posso colocar os pesos 6y sobre 9. Repara que eu já tenho um peso 6y sobre 9 aqui, ó. E agora eu vou colocar mais dois. Um na posição 2 e outro na posição 4. Ó, tá lá. Né? E agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero eliminar esses balões com y do lado esquerdo da haste. Ó. Fiquei livre deles. Ótimo. Agora eu preciso trazer o peso 4, o peso 1, que ficou escondidinho aqui, e o peso 40,5 dividido por 9. Tem que trazer esses pesos para o outro lado da balança. Então, olha só. Eu vou começar pegando esse peso aqui, 40,5 sobre 9, botando um balão. Então eu tenho que botar um balão igualzinho do lado de lá da balança. Agora eu posso eliminar esse peso aqui. Fiquei com só os pesos com y aqui. Agora eu tenho um balão 4, um peso 1. Vou jogar um peso 4, balão 1, né? De um lado e do outro da balança nas mesmas posições, ou correspondentes. Tá? Agora eu consegui eliminar, então, meu balão 4, meu balão 1, desculpa, meu peso 1, pronto. E fiquei desse jeito aqui. Muito bem, o próximo passo, como a gente já sabe, é trazer tudo para a posição 1, tá bem? Então vamos pegar primeiro os pesos aqui, ó. Vamos lá. 9 vezes 4, né? 36, 4 vezes 3, 12, 36 mais 12, 48. Então equivale a um peso 48. Esses dois pesos 9 e 4 aqui é a mesma coisa que um peso 48. Agora vamos ver lá em cima, tá? Balão 1, na posição 4, 4 vezes 1, 4. Nós deixamos ele inteiro aqui, ó. Agora vamos ver os balões fracionários, tá? 40,5 sobre 9, aqui, vezes 4. 40,5 sobre 9 vezes 2, mais duas vezes. Então também vezes 4. Então eu tenho que multiplicar 8 vezes 40,5 sobre 9, tá? Só que ficou 324 sobre 9, ó. Então eu posso dividir 324 por 9, tá bem? Vai dar o número 36. Ótimo, ó. 36 mais 4, 40. Então eu vou ter um balão 40 para cima e 48 para baixo. Peso 48 vezes 1, balão 40 vezes 5, né? Então eu posso trocar um balão, né, 40 ou dois balões 4, 36, tanto faz, e um peso 48 por um peso 8. Não preciso mais daqueles balões daquele peso velho. Ficou sobrando o peso 8 do lado de cá. Vamos lá para o y agora. Nós temos um balão aqui na posição 3, um balão na posição 4, um balão na posição 1. Então, 4y, 3y, 7y. E aqui um y, 8y. Então, meu balão 8y está aqui. Eu já trouxe todos os balões para a posição 1. Agora vamos trazer os pesos para a posição 1. Esse aqui está multiplicando por 4. Esse aqui está multiplicando por 2 duas vezes. Então, também é 4. É 8 vezes 6 dividido por 9, certo? 8 vezes 6, 48. Então, ficou 48y sobre 9, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? O jeito mais simples de resolver isso é pegar este 8 aqui, ó, e transformar numa fração também com o denominador 9. 9 vezes 8, 72. Então, essa é a mesma coisa que 72 dividido por 9, tá bem? Então, eu vou, né, subtrair de 72, 48, para ver quanto é que o balão está ganhando do peso, né? O balão aqui está mais forte que o peso, ó. Então, 24 sobre 9, tá? Então, 72 menos 48 dá 24 sobre 9. Bom, 24 sobre 9 é uma fração de y, mas eu preciso saber o valor de y.
Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela fração inversa, porque se eu multiplicar pela fração inversa vai ficar 1 aqui, tá? 24 sobre 9 vezes 9 sobre 24 vai dar 1. Aí vai dar o meu y. Só que aí, se eu multipliquei de um lado, eu também tenho que multiplicar do outro, tá? Pelo mesmo número, para a balança ficar equilibrada. Então aqui vai ficar 9 vezes 8, 72 dividido por 24, tá bem? Só que 72 dividido por 24 é 3. Então, meu y, olha só, o y, balão, ficou igual ao peso 3 do lado de cá. Bom, quem tem alguma familiaridade com a balança está vendo que o peso está fazendo a haste girar para uma posição chamada de anti-horária, quer dizer, como se ela fosse girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. E do lado de lá o y está fazendo a mesma coisa. Então, essa balança nunca estaria equilibrada. O único jeito dela equilibrar é a gente atribuir um número negativo ao y. A gente sabe que a grandeza dele tem que ser 3, porque o peso de cá é 3, os dois estão na posição 1. Só que o y tem que ser negativo, porque o negativo vai fazer balão virar peso, tá bem? Y vale menos 3. Epa, maravilha! Então agora que a gente tem o valor de y, que é menos 3, nós vamos tentar aplicar esse valor aí, ou vamos aplicá-lo àquela condição que a gente já sabia, ó. Quanto que vale o x, né? Essa fração de y aqui com essa outra fração aqui. Só que o y é menos 3. Então, menos 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, 18 sobre 9, tá? Só que, como é negativo, se eu jogar esse negativo aqui aplicando em cima, né, trocando o número y pelo número menos 3, eu vou ficar com o negativo aqui, ele vai virar balão. 18 sobre 9. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 9. Isso tudo porque o y é negativo. Então, se eu multiplico 6 por menos 3, eu fico com menos 18 sobre 9. Peso menos 18 sobre 9 é a mesma coisa que balão 18 sobre 9. Então, eu tenho um balão 18 sobre 9, eu tenho um peso 40,5 sobre 9. Eu tenho que fazer uma subtração, né? E vou ter um peso que é maior que o balão aqui. O valor numérico do peso é maior que o valor numérico do balão, certo? Então, subtraindo, eu chego a 22,5 dividido por 9. Se eu dividir esse número aqui, eu chego à conclusão de que vale 2,5. Maravilha! Agora nós temos o valor de x, que é 2,5, e o valor de y, que a gente viu ali atrás, que era menos 3, tá? Então, y menos 3 e x 2,5. Então, agora nós chegamos aos resultados que a gente queria, mas a gente pode duvidar. Será que isso está certo? Ora, vamos lá testar na balança, né? Vamos fazer o teste na balança digital. Então, para fazer esse teste, nós optamos aqui pelo seguinte, olha, vamos pegar aquela primeira condição de equilíbrio lá, ó, e vamos fazer isso na balança, vamos colocar isso aí na balança virtual, com os valores de x que a gente conhece, que é 2,5, e o valor de y que a gente conhece, que é menos 3, tá certo? Então nós temos o peso 1,5, peso 6 e peso 9, ok? Vamos à nossa balança virtual. Repara que aqui, ó, nós já colocamos na balança virtual os pesos 1,5, 6 e 9, certo? Agora nós vamos colocar os pesos. Nós temos dois pesos x, 2,5. Então nós vamos colocá-lo na posição que estava ali de equilíbrio, ó, certo? Aquela posição de equilíbrio. E nós temos um balão x na posição 2 do lado de cá, ó. Então, vou pegar esse balãozinho 2,5 na posição 2 aqui, ó, certo? Então tá igualzinho, estava lá, mas a balança continua desequilibrada, a gente não entrou com os valores de y, né? Então nós temos que entrar, nós temos um y aqui na posição 2 como balão e aqui na posição 4 como peso, tá? Então, eu vou colocar o y aqui, ó, só que ele vale menos 3, como a gente sabe. Então, uma hora que eu aperto aqui o balãozinho menos 3, ups, ele virou peso. Então, eu vou botar ele aqui, ó, tá? E nós temos também o menos 3 aqui, que é o nosso y. Quando eu ponho ele para virar peso, como eu joguei um número negativo, ele vira balão. A posição dele é essa aqui, ó. E olha lá, ficou verdinha a nossa balança. Certo?
Bom, gente, então nós temos aí, né, na nossa condição de equilíbrio bem resolvida, né? E nós testamos e vimos que está certo. Bom, a gente tinha resolvido no outro vídeo também um sistema de dois desconhecidos, e a gente achou os dois valores. A diferença é que neste vídeo agora, a gente usou valores, a gente encontrou um valor negativo, a gente fez isso de propósito, né? Para mostrar que a gente pode resolver qualquer sistema de dois desconhecidos na nossa balança virtual, sejam eles positivos ou negativos. Bom, então fica o convite para vocês manusearem a balança virtual, sistemas de equações, jogar na balança virtual, fazer como a gente fez aqui e depois, né, compreender como é que a gente passa dessa manipulação de pesos para a solução algébrica, né, que é a solução com números e tudo mais. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem, né? E espero que tenham gostado.